Olá, cara estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma aula hoje do nosso curso de Física 1 aqui no Beabá Exatas. Hoje a gente vai estar trabalhando com um movimento de queda livre, como você está vendo aqui na apresentação. O que é isso? Que tipo de movimento é esse? Esses são os tópicos que a gente vai estar trabalhando hoje. Para que serve estudar o movimento de queda livre? Como é que eu manipulo? Quais são as equações em que eu posso trabalhar no movimento de queda livre? O que acontece com o corpo quando ele está em queda livre? Legal? Ficou interessado? Então, assiste essa aula até o final que eu vou te explicar passo a passo o que significa isso e também eu vou estar trazendo atividades para você, para a gente desenvolver hoje a interpretação desse assunto. Gostou? Bem, então assiste aí a vinheta que eu volto já já. Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula sobre queda livre. Olha só, você já viu algum corpo caindo? Claro que já, né? Com certeza. Mas as condições iniciais dele, você sabe quais eram as condições iniciais? Não, né? Ou até talvez sim. Mas o foco de hoje é analisar corpos em queda, ok? E a informação inicial que você precisa ter para analisar um corpo em queda, ela é extremamente importante. Então vamos analisar aqui, ó. A queda livre é o quê? É um movimento na vertical, ok? É um movimento de queda na vertical. Onde o que atua num corpo em queda livre? Somente a força da gravidade no vácuo, ok? Então, quando você tem esse corpo em queda livre e no vácuo, é um ambiente interessante onde você pode desprezar, ou na verdade no vácuo não tem uma força que vai se opor ao movimento desse objeto em queda, que nós chamamos de força de resistência do ar. Então, num corpo em queda, a gente vai ter aqui, você vai ver no curso de dinâmica, um pouco mais para frente, que só vai ter a ação da força da gravidade atuando num corpo em queda livre. E aí, pelo fato da gente ter somente a força da gravidade atuando sobre esse corpo, a aceleração adquirida por este corpo em queda será, então, a aceleração da gravidade. Ok? Muito bem, essa aceleração da gravidade a gente indica pela letra G. Claro, esse valor ele depende da altitude em relação ao nível do mar. Depende também se o objeto está em várias posições, latitudes diferentes em relação ao nível do mar. Isso vai depender também, por exemplo, se o objeto ele está muito distante da Terra, o valor da gravidade vai mudar. Se o objeto ele está, por exemplo, em um outro planeta, o valor da aceleração da gravidade de um corpo em queda vai ser um outro valor, ok? Bem, vamos analisar aqui, ó. Você tem um corpo, aqui você tem um solo, e aí esse corpo ele vai estar em queda. Aí ele desceu, caiu. Beleza. Então a gente vai ter que um corpo em queda livre tem uma informação importante. Inicialmente, a velocidade de um corpo em queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, o que caracteriza um corpo em queda livre, nesse contexto de condição inicial, em relação ao lançamento vertical, nesse caso? É que a velocidade inicial é igual a zero. Beleza? Então, falou em queda livre, já era. Velocidade inicial zero. Bem, vamos aqui. Ó. Desta forma, consideremos apenas a força da gravidade, como eu falei antes, e a aceleração adquirida pelo corpo em queda livre é a aceleração da gravidade. Se a aceleração ela é constante, isso significa que um corpo em queda livre, ele está, então, atuando, né,
ele é considerado como um movimento uniformemente variado. E um movimento uniformemente variado é um movimento com aceleração constante. E a aceleração está relacionada com a variação de velocidade adquirida pelo objeto durante um intervalo de tempo. Beleza? Então, entendeu a ideia do que é queda livre? Você tem um corpo em movimento na vertical, a velocidade inicial dele é 0, e como ele está livre da ação da força da resistência do ar, a aceleração dele é a aceleração da gravidade. Beleza? Bem, aqui, ó, como eu estava falando antes, aqui na Terra, uma latitude ao nível do mar e latitude de 45 graus, o valor da gravidade é da ordem de 9,80665. Tem livros que colocam 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas também, para facilitar, tem determinados livros que nos exercícios adotam G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, Robson, qual desses valores aí eu vou trabalhar? Vai depender do exercício, tá bom? Mas se o exercício não falar nada, eu te aconselho a gente utilizar o 9,81, tá bom? Ou então, se tiver alternativas, por exemplo, se você usar 9,81 ou usar 10, aí você tem que ver qual deles fica mais adequado. Mas, geralmente, a grande maioria dos exercícios, eles dizem o valor da aceleração da gravidade que deve ser utilizada num determinado exercício. Se eu for, por exemplo, para a Lua, o valor da aceleração da gravidade da Lua, em média, é 6 vezes menor do que este valor. Ou seja, o G lá, a aceleração da gravidade na Lua, é da ordem de 1,66 ou 1,6, né, metros por segundo ao quadrado. Então, é em média, aí, aproximadamente 6 vezes o valor menor do que aqui na Terra. Bom? Bem, as ideias de Aristóteles, ele dizia que o corpo mais pesado, ele vai cair primeiro. Então, considera-se que dois corpos que são soltos de uma mesma altura, ok? O corpo mais pesado, ele vai cair primeiro. Então, Aristóteles, ele era um filósofo e antigamente foi utilizado, né, esse raciocínio por um longo tempo. Foi adotado de que o corpo mais pesado ele cai primeiro em relação ao corpo mais leve, né, estando eles soltos na mesma altura. Mas aí surgiu as ideias, né, com o tempo, muito tempo depois, as ideias de Galileu. E aí Galileu disse o seguinte, olha, peraí, se a gente fizer uma seguinte consideração, se eu desprezar a resistência do ar, ou seja, se eu fizer com que esses dois corpos, independente da massa, eles estejam caindo no vácuo, será que vai acontecer a mesma coisa que a gente está vendo aí? Olha só a simulação, olha aí, ó. As ideias de Galileu, nossa, Galileu sofreu muito, porque com as ideias de Aristóteles, passou-se muito tempo, e aí o Galileu chega lá e fala assim, não, se eu tirar a resistência do ar, não interessa a massa, ambos vão cair juntos. Então, realmente é isso que acontece. Corpos onde você despreza a resistência do ar, independentemente da massa deles, eles vão cair juntos quando você solta-os da mesma altura. Ok? Então, isso significa que eles serão submetidos à mesma aceleração da gravidade, né? Porque você está desprezando a resistência do ar. Aqui você tem um outro ambiente também, ó. Aqui você tem o vácuo e aqui você tem um ambiente, né, onde você tem resistência do ar. Então, veja aqui, ó, no lado direito, os três corpos diferentes, eles caem ao mesmo tempo. Por quê? Porque nessa região não tem resistência do ar. Agora, no meu lado esquerdo aqui, a gente tem o efeito do ar atuando aí, ó. Tanto que você vê aqui que a pena chega depois. Então, o efeito da resistência do ar aqui, ó, ele é maior, nesse caso, na pena do que dos dois. E eles têm massas diferentes. Então, isso mostra para você que quando você considera a resistência do ar e você não despreza, então, nesse contexto, a resistência do ar, você vai ter que os objetos aqui eles vão
vai ter mais efeito da resistência do ar, né? Então, eles vão cair em tempos diferentes. Mas quando você despreza a resistência do ar, a massa não interessa. Então, eles vão cair juntos. Legal? Bem, então, para estudar um corpo em queda livre, a gente precisa fazer a seguinte consideração. Então, primeiro, a aceleração da gravidade é constante, conforme eu mostrei para você. A gente aqui vai sempre desprezar, né? A gente vai considerar a seguinte ideia: despreza a resistência do ar. E aí a aceleração ela vai ser constante, como a que eu também acabei de falar, né? O efeito da resistência do ar ela é desprezível. Nesse caso, a aceleração do objeto será a aceleração da gravidade. Tá? Bem, então e aí a gente vai adotar o sentido vertical para baixo como sentido positivo do movimento. Isso é para facilitar a análise também. É questão da orientação do referencial. Se você vai soltar um objeto, qual é a trajetória dele? É na vertical para baixo. Então, a gente coloca a origem do referencial aqui em cima, que é o ponto de partida, e a gente adota o sentido do referencial, ou o eixo Y, né? Melhor dizer assim, ele é apontado para baixo. Robson, eu posso apontar o meu referencial, a origem, né, do plano cartesiano, lá, do plano XY, lá no chão, lá embaixo, e o eixo Y apontando para cima? Pode. Pode sim. Só que aí, nesse caso, o corpo em queda ele vai ter um movimento retrógrado. E aí, a aceleração, você vai ter um movimento acelerado, mas aí você vai ter uma aceleração negativa. Então, para facilitar a nossa análise, a gente vai botar o referencial orientado para baixo, sentido positivo, e aí eu vou ter um movimento progressivo, e aí eu vou ter, então, uma aceleração positiva, que vai facilitar a nossa análise. Bacana? Bem, então vamos lá aqui, ó. Bem, por que aí a velocidade do objeto, conforme ele vai caindo, aumenta? Claro, né? Porque ele está submetido a uma aceleração da gravidade. E aí, nesse caso, todo objeto em queda, conforme ele vai se afastando da posição em que ele foi solto, ele vai aumentando a velocidade. A Terra está puxando o objeto. Ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Quais são as equações que a gente vai trabalhar no movimento de queda livre? Então, como eu te falei, ó, a gente trabalha no movimento de queda livre, é um movimento uniformemente variado. E aí a gente vai colocar o referencial lá aonde o objeto vai sair, né? Vai ser solto, largado, abandonado. Essas três palavras aí significam que o objeto ele vai ter velocidade inicial zero. Ou seja, o objeto está em queda livre. Bacana? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse corpo em queda livre, e as equações que a gente vai trabalhar será considerando a altura inicial zero, velocidade inicial zero. Então, aquela equação geral do MUV vai sobrar para a gente apenas a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. E a aceleração é a própria aceleração da gravidade. E aí, a equação da velocidade no MUV, como é que é? Não é velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo? A velocidade inicial é zero, queda livre. E a aceleração do objeto é a própria aceleração da gravidade, que é o g. Então, são essas equações que a gente vai trabalhar e a equação de Torricelli que a gente vai estar trabalhando com elas. Essas três equações é o que é trabalhado, são as equações que são trabalhadas no movimento de queda livre. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Um corpo cai livremente a partir do repouso. Qual é a velocidade inicial dele? É zero. Ele caiu a partir do repouso. Então, isso significa que eu tenho um movimento de queda livre. Ok? E ele pede para calcular a sua posição e a sua velocidade em t igual a 1, 2 e 3 segundos. Use g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai usar esse valor aí. Então, vamos lá. Então, ele vai estar aqui, e aí ele vai cair, e aí a gente quer saber qual é a altura que ele vai ter em relação ao ponto de partida em t igual a 1, 2 e 3 segundos. Então, eu vou ter aqui, ó, primeiro passo, montar as equações de queda livre. A equação da altura não é essa daqui? Quanto vale o g? Não vale 10? 10 dividido por 2 é 5. Então, está aqui a equação da altura. 5 vezes t ao quadrado. Ela vai ser medida a partir daqui de cima, ok? Legal. E a equação da velocidade? A gravidade vale 10, então a equação da velocidade vai ser 10 vezes t. Pronto. Já tenho as equações que eu vou trabalhar.
Agora eu vou apenas substituir os instantes, né? Este é o nosso segundo passo. Para t igual a 1, qual vai ser a altura que o objeto vai ter? 5 vezes 1 ao quadrado, 5 metros. Ou seja, o objeto, depois de 1 segundo de queda, ele vai estar a 5 metros de distância em relação ao ponto de partida que foi aqui em cima. E qual é a velocidade dele? 10 vezes 1 é 10 metros por segundo. Veja que o resultado é positivo para a velocidade. Claro, o objeto está descendo e está a favor da orientação do referencial. Então, é um movimento progressivo. E como ele aumenta a velocidade, é um movimento progressivo acelerado. Bem, para t igual a 2, é só substituir. No lugar do t, coloco 2. 5 vezes 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 5 vezes 4, vai dar 20 metros. E a velocidade, 20 metros por segundo. E para t igual a 3 segundos, eu vou lá no lugar do tempo e substituo 3. 5 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, 45. E a velocidade, 10 vezes 3, 30 metros por segundo. E realmente, veja, ó, em t igual a 1, 10, t igual a 2, 20, t igual a 3, 30 metros por segundo. O tempo está passando, ele está caindo, a velocidade tem que aumentar porque é um movimento acelerado. Beleza? Vamos aqui para o segundo exercício. Um vaso de flores cai a partir do repouso. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Ele cai a partir do repouso. Movimento de queda livre. Velocidade inicial 0. Ele cai da onde? Do alto de um prédio que tem uma altura de 78,4 metros. Despreze os efeitos da resistência do ar. Olha só que maravilha. E adote, né, ou considere G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha só o valor do G que está sendo adotado agora, diferente do outro exercício. Lá mandou usar 10. Aqui a gente vai usar 9,8. Esse é o valor que eu vou trabalhar. Ele pede o tempo de queda do vaso até atingir o solo. E a letra B, a velocidade do vaso ao atingir o solo. Então, vamos lá. Aquele vaso está ali em cima, né? A gente coloca uma representação como se fosse mais um círculo aí. É só para representar isso aqui, para representar aqui o vaso de flores, ok? Então, ele vai cair, ó, e vai chegar lá no chão. E aí, ele quer saber quanto tempo vai ser gasto para ele poder chegar ali no chão. Legal? Bem, então vamos lá. Primeiro passo, montar as equações da queda livre. Então, o valor da altura, né? A equação da altura não é gt ao quadrado sobre 2? O g vale 9,8t ao quadrado sobre 2. Então, 9,8 por 2 é 4,9t ao quadrado. Pronto. Já montei a equação da altura. E a velocidade? Ah, tá aqui, ó, 9,8t. Fechado. Já tenho os pontos de partida aí para a gente poder trabalhar. Segundo passo, calcular cada item. Que item? A letra A e a letra B. Então, o tempo de queda do vaso até atingir o solo. Bem, qual vai ser a altura final que o objeto vai ter aqui? Que ele percorreu aqui, ó, todo o tamanho desse prédio. A altura final não vai ser 78,4 metros em relação ao ponto de partida? Então, no lugar desse H, eu coloco 78,4. E agora é só fazer as continhas. Passa esse 4,9 dividindo. Fazendo essa divisão eu vou ter 16. E extraindo a raiz quadrada de 16 vai me dar um tempo de 4 segundos. Ou seja, ele vai gastar 4 segundos para sair daqui e chegar até aqui embaixo. Legal? Fácil, né? Bem, e a velocidade? Como é que a gente vai achar a velocidade? Puxa vida, olha só. Você não já tem a equação da velocidade? Pronto, resolvido. É só pegar t igual a 4. 9,8 vezes 4. Isso vai gerar para mim uma velocidade de 39,2 metros por segundo. E aí, gostou dessa aula aí sobre a parte de queda livre? Te expliquei tudo passo a passo, o que você tem que considerar em um exercício, né? Dizer, ah, não, esse exercício ele envolve queda livre. Veja que tem 3 palavrinhas interessantes. Toda vez que você encontrar no texto de algum exercício a palavrinha, um corpo, ó, foi solto, depois abandonado,
Ou pode encontrar um corpo, ele saiu a partir do repouso. Ou ele foi largado. Ok? Essas palavras aí te dão a ideia de velocidade inicial igual a zero. Logo, movimento de queda livre. Bom, é essa interpretação que você tem que ter na mente ao diferenciar queda livre e lançamento vertical que a gente vai estudar aqui em outras aulas. Legal? Então, se você gostou aí da aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ajude aí no crescimento desse projeto. E com certeza você vai receber mais e mais aulas passo a passo, como é o foco aqui do nosso canal Beabá Exatas. Beleza? Compartilha aí com teus colegas. Siga aí o Beabá Exata lá no Instagram também. Tá legal? Que eu vou estar esperando por você. E também as suas dúvidas. Coloque seus comentários aqui embaixo, as suas dúvidas. E eu estarei respondendo para você. Um grande abraço, professor Robson. Tchau.